Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Pessoal, a proposta de hoje é trabalhar com vocês o capítulo 8, Inequações do primeiro grau. Bom, o que vem a ser uma inequação? É muito parecido com equação, certo? As formas de fazer, as técnicas, princípio aditivo, princípio multiplicativo, tudo bem? Muito parecido. Única diferença é que na inequação nós não usamos o sinal de igual, usamos um símbolo de desigualdade. E aí, a partir desse momento em que nós usamos um símbolo de desigualdade, né, teremos que comparar o primeiro membro com o segundo membro da inequação. Tá legal? Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para a gente poder discutir esses assuntos. Bom, vamos lá. Começando então a nossa aula, temos ali, né, aula voltada para os alunos do 7º ano, tá? Bom, capítulo 8, Inequações do primeiro grau, módulo 96, desigualdade. Bom, quais são os objetivos da nossa aula? Vamos lá. Compreender o conceito de desigualdade, saber aplicar o princípio aditivo e o princípio multiplicativo em desigualdades. Bom, inicialmente eu coloquei para vocês ali 3 exemplos. Então tem ali 7 ao quadrado, 50, menos 1, menos 2, 2 mais 8 e a raiz quadrada de 121. Existem alguns símbolos, né, que separam esses valores que eu indiquei. O que vem a ser esses símbolos? Justamente os símbolos de desigualdade. Vamos lá para cima, olha lá. A desigualdade é uma sentença matemática em que aparece um dos seguintes sinais. Então, quais são os sinais? Maior que, menor que, menor ou igual a, maior ou igual a, diferente, certo? Então, esses são os símbolos das desigualdades. No primeiro exemplo, 7 ao quadrado é 49. Então, 49 é menor que 50. No exemplo 2, nós temos ali menos 1 maior que menos 2. E o terceiro, 2 mais 8 é diferente que a raiz quadrada de 121. 2 mais 8 é 10. E a raiz quadrada de 121 é 11. Tá? Bom, o que está na frente é chamado de primeiro membro e o que vem logo depois seria o segundo membro, assim como a gente viu lá nas equações, tá bom? Então temos ali primeiro membro, segundo membro, primeiro membro e segundo membro. Tá legal? Bom, dando continuidade, pessoal, nós temos ali o princípio aditivo da desigualdade. Então, ó, a desigualdade não se altera, ou seja, não muda o sentido. Se ela está no sentido maior, ela permanece no sentido maior. Se ela está no sentido menor, ela permanece no sentido menor. Ou seja, ela não muda de sentido, né, quando adicionamos ou subtraímos um mesmo número aos dois membros. Então vamos lá. Menos 5 maior que menos 10. E aí, se eu adicionar mais 3 a ambos membros, o que eu vou encontrar? Menos 2 maior que menos 7. Ou seja, o sentido da desigualdade não sofreu nenhuma alteração. Segundo exemplo, 21,5, número decimal, menor que 25. Então, o que a gente tem ali? 21,5 menor é menos 10, vai ser menor que
25 menos 10. Note que agora eu subtraí a mesma quantidade nos dois membros. E a desigualdade ela não se alterou. Finalizo ali com 11,5 menor que 15. Tudo bem? Perceberam que a desigualdade não sofreu nenhuma alteração quando eu somo ou subtraio a mesma quantidade? Olha o terceiro exemplo. 0,7 maior que menos 1. Quando eu subtraio a mesma quantidade dos dois lados, não temos nenhuma alteração. No primeiro membro eu vou ter 1,3, porém negativo, e no segundo membro, menos 3. Foi? Então, pessoal, o princípio aditivo da desigualdade é basicamente isso, muito parecido com o princípio aditivo lá na equação. Tá legal? Bom, e o princípio multiplicativo? Vamos pensar, olha lá. A desigualdade ela não se altera, ou seja, não muda de sentido, quando multiplicamos ou dividimos por um número positivo. Ela vai alterar o sentido, né, quando multiplicamos ou dividimos por um número negativo. Lembra lá na equação, quando a gente multiplica por menos 1, não troca o sinal de todo mundo? Então, nas inequações, além de trocar o sinal, troca também o sentido da desigualdade. Tá bom? Bom, e ela torna-se igual, né, se transforma numa igualdade, quando a gente multiplica por zero os dois membros. Foi? Então, esquematicamente, olha o que eu botei ali para vocês, para ficar organizadinho o pensamento. Primeiro passo ali, se o número que eu utilizar for um número positivo na hora da multiplicação, eu terei então uma outra desigualdade com o mesmo sentido. Se eu usar um número negativo na multiplicação ou na divisão, eu vou ter outra desigualdade, porém no sentido contrário, tá? Importante frisar isso. E se eu utilizar o zero, eu vou ter a igualdade zero igual a zero. Vamos aos exemplos? Olha lá. Primeiro exemplo, eu tenho lá menos 3 menor que 5. Segundo exemplo, menos 3 menor que 5. Terceiro exemplo, menos 3 menor que 5. Então, eu vou pegar essas três situações iniciais, que são idênticas, e aí eu vou aplicar na primeira um número positivo, depois um número negativo, depois o zero, para vocês observarem as diferenças, tá bom? Primeiro ali, estou multiplicando por um número positivo, então a desigualdade ela não muda de sentido. Então eu vou encontrar no primeiro membro menos 6 e no segundo membro 10. Tá vendo? A desigualdade não sofreu nenhuma alteração. No número 2, vou usar agora o número negativo. Estou usando agora o menos 2. O que vai acontecer? A desigualdade ela vai ser modificada, porque eu vou encontrar, na verdade, menos com menos mais. Então, eu vou encontrar 6 maior que menos 10. Foi? Agora, no terceiro, né? Na terceira situação, eu tenho o seguinte. Vou utilizar o zero. Então, tá lá, ó, menos 3 multiplicado por zero e 5 multiplicado por zero. O que aconteceu? Aconteceu que eu vou encontrar a igualdade zero igual a zero. Beleza, pessoal? Bem tranquila a aula de hoje, né, gente? Era basicamente apresentar para vocês as inequações, tá bom? E apresentar para vocês também, né, além das inequações, apresentar para vocês os princípios, né? O princípio aditivo e o princípio multiplicativo, que nós já usamos já lá em equações. Tá legal? Pessoal, sugiro que vocês façam as atividades propostas no material didático e também os exercícios do formulário. Pessoal, aguardo vocês em nossa próxima aula. Tchau, tchau. Viu? O recadinho de hoje foi bem rápido. Forte abraço.